Olá, alunos! Vou falar para vocês aqui agora sobre a Europa, as características naturais. Bom, a Europa, ela faz parte da massa continental, que é a Eurásia, mas devido aos fatores históricos e culturais, são considerados continentes distintos, que é a Ásia e a Europa. A delimitação entre a Europa e a Ásia, ela é meio imprecisa. São usados tanto critérios naturais ou proximidade cultural, como por exemplo os Montes Urais, o Rio Ural ou o Mar Cáspio. Lembrando que a Rússia e a Turquia são países transcontinentais. E a Europa, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. São informações básicas que vocês precisam saber para nós entrarmos agora no relevo europeu. O relevo europeu ele é formado por planícies, planaltos e cadeias montanhosas. Temos formações geológicas como dobramentos modernos e maciços antigos. Quando eu falo de dobramentos modernos, são formações rochosas que se formaram no período mais recente da Terra. E se vocês observarem aí no mapa e observarem a legenda, observem que eu tenho lugares que têm cores mais quentes, onde está de laranjado, né? Lá na legenda, observem que começa aí o laranjado a partir de 1.000 metros de altitudes. Essas áreas que estão com cores mais quentes é onde eu tenho os dobramentos modernos, ou seja, onde eu tive uma formação rochosa no período mais recente. Lembrando que nós temos encontro divergente de duas placas tectônicas próximas a essa área, né? Quando a gente pega esse relevo europeu, onde tem essas áreas de verde mais clarinho, amarelo, são as áreas de planícies. E são essas áreas que nós temos maior povoamento. Isso porque, além de ser áreas, né, que são habitáveis devido ao seu relevo, também é mais próximo aos rios. Cadeias montanhosas que se concentram ao sul da Europa, nós podemos citar os Alpes, os Pirineus e o Cáucaso, tá? Agora, só para mostrar para vocês, quando eu falei que onde eu tenho dobramentos modernos, né, eu tenho encontro convergentes de duas placas, observem aí, eu tenho a placa eurasiática bem de encontro aí com a placa africana. Vamos lá, continuando aqui, da mesma forma que eu tenho um relevo, né, com várias formações, com planícies, com planaltos, com cadeias montanhosas, eu também terei diversos climas no continente europeu. O que influencia no clima, além da sua localização, que está na zona temperada, será o relevo e as correntes marítimas. Nós temos áreas de clima frio, que é onde está de um verdinho, né? Que são as áreas com maiores latitudes e com os invernos longos, né? Os invernos nessas áreas são bem longos. E eu tenho o clima frio de montanha, que é onde está de marronzinho aí, como por exemplo nos Alpes. Além do clima frio, que é caracterizado por áreas que têm maiores latitudes, eu tenho o clima temperado. O clima temperado, ele tem estações bem definidas, onde o verão é quente e úmido, com a presença de neve no inverno. E no outono, as folhas, elas caducifólias, ou seja, as folhas caem das árvores, elas ficam aquele laranja bonitinho, né? Fica aquela cor bonita e depois elas caem. Observe, gente, que próximo aí à Noruega, eu tenho uma área de clima temperado. Porque mesmo tendo maior latitude, eu tenho essa área de clima temperado e não uma área de clima frio? Porque eu vou ter influência de uma corrente que vem lá do Golfo do México e deixa essa área um pouquinho mais aquecida. Se nós não tivéssemos a presença dessa corrente, seria bem mais frio. Pensem comigo, se a corrente está vindo do Golfo do México, vai ser uma corrente quente. Obviamente, ela vai influenciar na maneira qual ela deixará o clima um pouquinho mais quente na Noruega. Por isso, eu tenho a área de clima temperado e a área de clima frio aí próximo, tá?
Vamos lá. Eu tenho também o clima mediterrâneo. No clima mediterrâneo, eu vou ter verões quentes e secos, e os invernos são amenos e chuvosos. O verão, ele vai ser quente e seco, porque ele vai ter influência das massas de ar que saem do deserto de Saara. Já no inverno, eu vou ter influência das correntes que saem do mar Mediterrâneo. E eu tenho o clima polar, que são as regiões com maiores latitudes, como a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Lembrando também que o clima, assim como o relevo, ele vai influenciar no número populacional, na densidade demográfica. Onde eu tenho essa área polar, eu tenho uma densidade demográfica bem menor de onde eu tenho um clima mediterrâneo. Por hoje eu vou falar somente do clima e do relevo. No próximo vídeo nós vamos continuar, tá? A falar sobre os próximos assuntos. Beijos!